o mês de setembro, né? Tem esse símbolo do Setembro Amarelo. O tema da nossa live hoje é ambiente familiar, lugar de cura ou adoecimento. E quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa logo em depressão, suicídio, ansiedade, todas essas questões, né? De saúde mental, você logo pensa em transtorno, em doenças, né? Mas e no contexto familiar, doutor Nivaldo, como que é essa questão? Tem alguma coisa a ver? Podemos isolar saúde mental de familiar? É porque nós falamos de família, é algo importante, e eu costumo falar que é um terreno sagrado, falar sobre relações familiares e falar sobre o sofrimento humano. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, existe uma gama de fatores que estão associados ao suicídio, que são os transtornos mentais, como a depressão, a bipolaridade, são as situações de isolamento, vulnerabilidade social, questões psicológicas como perdas, né, recentes, é um fator assim, que é um indicador, uso de drogas também, por consequentemente o aumento da impulsividade, o comportamento suicida, né, e também problemas relacionados à questão da dinâmica familiar. Então, quando a gente olha para a questão de saúde mental, existem alguns fatores que a gente pode perceber aí que é multifatorial, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa entender que há um amplo escopo, multifatorial. Os estudos vão sempre classificar como pelo menos 4 características sinalizadoras de quem está pensando ou pensou ou pensa em suicídio, que é a depressão, propriamente dita, o desamparo, a desesperança e o desespero. Então, é um assunto amplo, ele é multifatorial, né? De certa forma, a gente precisa romper com aquela visão simplista que por muito tempo perdurou e ainda perdura, a ideia de que é um fator apenas biológico, é um fator apenas de uma casualidade, e aí da década de 50, 60, os estudiosos começaram a perceber, através de estudos, fazendo um mapeamento de casos concretizados, né, de suicídios que ocorreram, e eles perceberam que não adianta olhar somente para aquele que pensou, que teve um comportamento ou que de certa forma agiu e cometeu o suicídio, mas que a dinâmica, a estrutura familiar, ela está envolvida nessa questão do sofrimento, das histórias de sofrimento nesse âmbito. Então a gente percebe que tem tudo a ver, família com saúde mental, porque na verdade é a célula máter da sociedade. Então nós precisamos olhar. Então, por ser muito fatorial, nós vamos olhar apenas para esse olhar aqui, esse recorte, para a gente olhar o ambiente, olhar o relacionamento familiar, considerar essas questões e entender que ela pode ser um fator de saúde, pode ser um fator de apoio, mas também ela pode ser um fator de adoecimento. E isso é muito importante a gente pensar nesses viés do ambiente familiar sendo um fator de saúde, de apoio, mas também que isso pode ser um fator que ele é o causador, ou pelo menos ele contribui para o adoecimento do indivíduo. É um tema bem complexo, né? A gente não vai conseguir esgotar aqui em uma hora. Falar de família são múltiplas questões, como o senhor já colocou muito bem aqui. E falar de saúde mental também. Então, saúde mental e ambiente familiar está totalmente associado, né? E quando a gente fala de família, o que podemos entender por família, doutor Nivaldo? É importante a gente falar sobre família e compreender, entender por família, porque às vezes a nossa compreensão de família, ela fica apenas resumida ao nosso ambiente do lar, das pessoas que convivem conosco na nossa casa, e essa é a compreensão da família. Mas nós precisamos ter uma compreensão sócio-histórica, não no sentido da gente entender
para julgamentos, família melhor, família que não é tão, que é pior, não é isso, mas entender o que é família é importante e faz parte e ajuda a tornar claro algumas coisas. Então, assim, família, ele é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e que vive entre os familiares. Então, quando a gente fala sobre família, a gente vai perceber que nós temos alguns modelos de família, dentre os quais nós podemos destacar aqui a família nuclear, que ela é composta por pais, filhos biológicos, residentes ou não no mesmo lugar, pode ser formada por cônjuges de primeiro casamento ou mais de um casamento. Então, essa é uma configuração de família nuclear. Mas nós temos também a família extensa, e aqui nós incluímos que ela é formada por pessoas com algum grau de parentesco ou alguma afinidade. É por isso que tem algumas pessoas que têm as famílias bem extensas, que foram agregando, foram criando afinidades e vínculos e tornou uma família extensa, nem sempre com o mesmo grau, o indicador sanguíneo da mesma família, mesmo grau sanguíneo. E nós temos também as famílias substitutas, que assume a criação de um ou de mais indivíduos, mas que não possui grau parentesco. Porém, são famílias também. Então nós percebemos que há inúmeros modelos de família, não há intenção aqui de classificar qual que é melhor, qual que é pior, mas ter uma compreensão que família, ela transcende a nossa residência, transcende as pessoas que convivem conosco na nossa casa. Há um desdobramento maior. Por que é importante a gente compreender o que é família? Porque família, ela não é uma unidade estática. Família é um corpo vivo. Ela está sempre em processo de desenvolvimento e, consequentemente, de mudanças. Então, é um organismo vivo, ela está sempre em movimento, ela vai sempre tendo e atravessando mudanças. A todo momento a família precisa se reorganizar-se e adaptar-se, seja por fatores externos ou internos, seja por fatores inerentes aos ciclos vitais da família. Casa, vem os filhos, depois os filhos casam, depois vem a meia-idade, são ciclos. Então a família requer que a família se reorganize e se readapte, mas também fatores inesperados que podem surgir dentro do contexto familiar. Por que é importante nós compreendermos o que é família? Porque quando eu vou olhar para a minha história, quando eu vou olhar para os meus laços familiares, para me conhecer, para entender, para conhecer a minha família, eu preciso olhar esse todo, eu preciso ter um olhar mais amplo para me entender todo o meu contexto histórico. Então a família é algo maior do que só o ambiente do lar, e compreender ela com algo muito maior, né? Isso é importante para a gente entender e olhar essa questão, né? Sim, sim, é importante a gente entender que cada indivíduo tem a sua dinâmica familiar, né? E essa dinâmica, ela precisa ser compreendida num contexto mais amplo. E a gente está no meio de uma quarentena que já dura aí bastantes meses, né? 7 meses. 7 meses, né? E a gente está nesse quase... a gente está quase voltando ao normal, né? Um novo normal, porque normal não vai voltar, né? Eu acredito que nunca mais. A gente vai voltar, mas com cuidado mais com a nossa saúde, pensando mais no nosso próximo, né? Todas essas questões. Assim eu espero, né? Sim, é verdade. A gente está no momento, doutor Nivaldo, em que as dinâmicas de convivência familiar, elas mudaram por causa dessa convivência, mais tempo convivendo juntos, né? E, por outro lado, a gente tem aí famílias, por exemplo, que tiveram que se afastar, pessoas que são grupo de risco, né? E nesse contexto todo,
É necessário a gente olhar para essa dinâmica com olhar de saúde mental, né? Sim, sim. É por isso que quando a gente fala sobre família, como eu acabei de mencionar, ela é um corpo, ela é uma unidade que ela não é estática, ela vive num processo de desenvolvimento, consequentemente as mudanças. Quando a gente fala sobre essa necessidade de se reorganizar-se e adaptar-se, a gente precisa entender que isso é uma realidade familiar, em todo o contexto. Você mudou o local do trabalho, você já mudou o itinerário que requer uma readaptação familiar. Estamos vivendo um período que ele trouxe às famílias do mundo, né, um processo que aconteceu de uma hora para outra, que sem previsão, assim, algo que surgiu de uma forma inesperada, isso é um fator inesperado, e trouxe a necessidade para que as famílias se reorganizassem e se adaptassem. Só que de uma forma muito brusca, sem sinalizar, e trouxe muito sofrimento. Então, os gráficos, quando a gente olha para a família, são altos índices de separações, de divórcios, são altos índices de conflitos familiares, a questão do distanciamento, a questão do distanciamento entre os membros da família, a solidão, e alguns grupos aí, algumas faixas etárias, eu entendo que cada faixa etária trouxe o seu sofrimento próprio, mas todos, assim, sofrem, né, em alguma medida com tudo isso que ocorreu. Então, assim, requer uma adaptação muito maior, e flexibilizar não é algo que é tão fácil, é tão simples, e muitas famílias têm mais dificuldades que outras. Sim, eu acho que essa visão, né, tem que ser uma visão bem subjetiva. Eu acho que é o momento da gente olhar para a nossa realidade, né, para a nossa dinâmica, e entender que requer realmente um cuidado, né? A família, ela é essencial para a sociedade e não tem como desvincular, né, quem você é, como você é na sua família, de como você reage ao mundo. Os padrões, eles se repetem, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, doutor Nivaldo, sobre os sinalizadores de alerta na convivência familiar que nós precisamos nos atentar. Tá. O que a gente percebe quando ocorre um ato, né, uma concretização de um suicídio, né, de um comportamento suicídio que infelizmente suicida e que infelizmente levou à morte, a grande pergunta que as pessoas e as famílias fazem, e isso é algo que atravessa a pessoa de uma forma, isso é algo que traz um sofrimento imenso, e a pergunta que se faz e isso sempre se faz como que isso aconteceu e nós não percebemos? Quase sempre esse fato assalta a família de uma forma, de um ímpeto muito forte, e a pergunta que fica para quem é um membro da família, como isso aconteceu. Então, alguns estudiosos, e a gente trazendo um pouco da literatura, eles começaram a fazer um mapeamento para traçar, na verdade, alguns sinalizadores que são importantes de alerta no convívio familiar, que é um fator de bastante cuidado. Porque, assim, se existe algo que pode contribuir em relação à saúde mental, é a prevenção. A prevenção ainda é a solução, falar sobre o assunto é a solução, então comentar, falar é algo de muita importância. Então tem alguns sinalizadores que nós como família, as famílias como um todo, elas podem atentar, que são sinalizadores de algo que requer cuidado, requer uma atenção maior, que quase sempre quem acaba sofrendo, a família que sofre com a perda de um membro por ocasião de um suicídio, geralmente eles se veem confrontados e fazem a pergunta: o que aconteceu que nós não percebemos? Então tem alguns sinalizadores que é importante a gente analisar. O primeiro sinalizador que a gente
precisa analisar na questão familiar, na dinâmica familiar, que são os ciclos de vida familiar, são as fases de transição, que são consideradas os momentos de mudança. Então, a família, ela sofre transições, né? As transições ocasionadas por ciclos familiares, e requer que esta família tenha bastante flexibilidade, tenha bastante adaptação, adaptar-se ao momento, porque isso pode ser um fator de risco de adoecimento. Então, eles notaram que a gente tem alguns picos de casos de suicídios concretizados. Por exemplo, a gente tem um gráfico muito alto de números elevados da adolescência para a juventude, que vai dos 12, 13 anos até os 29 anos de idade, que é uma fase, e nós temos um outro pico muito grande, que é a fase tardia da vida, que são as pessoas de idade. Então, é interessante a gente fazer um olhar sobre isso de uma forma bem sintética. Se nós olharmos hoje uma fase de transição, é a fase da família projetar e colocar o seu filho, o seu jovem adulto, para a vida. É este momento que é um momento de muita transição, é um ciclo familiar importante, e há um número altíssimo disso, porque é justamente no momento em que o jovem ele precisa criar e desenvolver autonomia, ele precisa desenvolver recursos, tanto materiais, mais psíquico e emocional, para cuidar da vida só e enfrentar um contexto de vida, de sociedade que nós temos hoje. Se nós analisarmos a nossa cidade, existem 3 cidades no mundo que são as cidades com maiores índices de adoecimento mental. Existem 2 cidades americanas que eles não mencionam o nome, mas são cidades no mundo inteiro com maior índice de adoecimento mental. E a 3ª cidade é a cidade de São Paulo. Então essa fase do jovem, ela é uma fase com muito cuidado, é uma fase de transição, e é nessa fase que a gente tem altos números de adoecimento psíquico, de conflitos emocionais, de problemas mentais e, consequentemente, a possibilidade aí de um suicídio. Os números são altos. Quando a gente olha essa fase de 60, quando iniciou-se a contabilidade dos números de fato, a gente já aumentou 4 vezes esse número, e estatística mostra que de cada 4 jovens, pelo menos um já pensou seriamente nessa possibilidade. Então, assim, quando a gente vê um caso consumado concreto, a gente sabe que essas notificações elas são subnotificadas, né? Então, assim, os números são reais. Então, a fase do jovem adulto, que ele se prepara para a vida, que ele precisa desenvolver autonomia, é uma fase de um ciclo familiar que requer muito cuidado, e ele pode sim ser um fator de adoecimento, um fator até complicador. A segunda fase, que é uma fase de união de famílias no casamento, aí você fala assim, mas o que tem a união de família no casamento com saúde mental? Tem, porque a fase onde você não tem uma linha clara da fronteira da família de origem. Então, como não há uma distinção clara, é uma fase de crise. É uma fase de união de famílias no casamento, não tem uma delimitação, uma linha que divide. Então, nesse momento, assim, pode ser uma questão de crise. Família com os filhos pequenos. E é interessante que nós vemos os números crescentes de crianças ainda crianças com alto nível de ansiedade e alto índice de depressão, já criança. Então é uma fase que você lida com a questão da fronteira geracional, você lida com a questão da família responsabilizar-se por essa próxima geração. Há um modelo de vida hoje moderna que ela rouba o tempo, e essa fase de olhar para as crianças é uma fase muito importante, e ela é um fator de ciclo, precisa se tomar cuidado. Quando a gente fala sobre a questão do ambiente familiar em relação às crianças, a gente tem que entender que países do primeiro mundo, eles já entenderam que fica mais barato você fazer licença maternidade para as mães e, consequentemente, às vezes os pais em alguns países, e o menor tempo entre eles, país europeu, é de 1 ano,
de licença maternidade para mais, porque eles entendem que essa é a fase mais importante. Investir nesse momento, nesse ciclo, nessa fase, ela é a certeza de que você poupa problemas futuros. É a base de investimento. Temos o meio da idade, que é uma fase que também, que essa fase no meio da vida, né? Essa fase que os filhos casam, e aí você fala assim, a gente faz a pergunta, poxa vida, criou os filhos, a vida está definida, por que aconteceu aquilo? Mas esta fase, Daiane, de meio da vida, da família do meio da vida, que corresponde muito a essa questão do ninho vazio, é uma fase que a gente percebe a entrada de novos membros, de nascimento de crianças, de netos, mas é uma fase que o público da meia-idade, eles se deparam com a finitude. Eles se deparam que o tempo de vida é mais curto, há um estranhamento. Eles olham, e esse pode ser um fator de risco, sim. É uma fase muito crítica. E, consequentemente, a esse o estágio tardio da vida, que é justamente quando entra a aposentadoria, quando entra o vazio, quando entra a realidade de perda dos membros. E é uma fase que a gente precisa entender. É um sinalizador, né? Um segundo sinalizador, além dos ciclos familiares, a gente tem o isolamento. O isolamento social, tanto social como familiar, ele é um sinalizador, né? Porque a família ela está sempre em movimento. E existem padrões próprios familiares que são transmitidos na família. Então, quando a família ela tem um padrão que ela consegue fazer a transmissão geracional, ela não se isola. Ela mantém a realidade do indivíduo e do grupo, e ela consegue criar relações. Ela consegue manter relacionamento. Mas, quando isso não ocorre, acontece aquilo que a gente chama de emaranhamento. Quando esse grupo, ele perde esse indivíduo da família, ele é anulado na família, acontece que é aquilo que a gente chama de emaranhamento. Perde-se a noção, e aglutina tudo, e cria-se, como consequentemente desse emaranhamento, o rompimento emocional, o isolamento da família, da sociedade, né? Cria-se mecanismo de evitação, de distanciamento físico e emocional. Por isso que essa questão de isolamento é uma questão muito peculiar, porque há pessoas que estão só, mas elas não se sentem isoladas e nem têm solidão. E tem pessoas que estão num grupo familiar ou famílias cujos membros vivem em tremendo isolamento, em tremenda solidão. Porque é justamente essa importância familiar. Quando a família ela consegue criar um mecanismo que se relaciona, que mantém o vínculo, que se autossustenta, que os pais, quando suportam os seus filhos, criam neles a ideia de que eles têm importância, de que eles fazem parte e que, portanto, eles suportam a si. E, portanto, eles conseguem. Então, a fase de isolamento, ela é um agente sinalizador de muito cuidado. Por isso que Freud já dizia que um indivíduo saudável era aquele que tem a capacidade de amar, e aí a gente fala de relacionamento, e a capacidade de trabalhar, que fala de produção. Quando o indivíduo, o ambiente familiar, o indivíduo propriamente dito, ele passa a se isolar, ele rompe os vínculos, ele vai se distanciando física ou emocionalmente, é uma questão de cuidado. Um outro sinalizador também, nós podemos falar sobre os mitos familiares, porque assim, toda família tem os seus mitos e a sua forma peculiar de lidar com os problemas, né? Geralmente passa-se de mãe para as filhas, passa-se de pai para os filhos, que são aquele repertório de alternativa para que os seus filhos lidem com o problema. Quando a família ela é muito fechada, ela é muito rígida, esse repertório, ele é um repertório muito limitado, ele é muito escasso, e eles não dão condições para que os seus filhos
lidem com os problemas, lidem com os conflitos, acaba tornando o repertório muito escasso de resolução de problema, e esse repertório escasso de mito, muitas vezes ele é um sinalizador. Por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de um ato, né, um comportamento suicídio, quem comete o suicídio, no fundo, ele não quer acabar com a vida. No fundo, ele quer livrar-se do sofrimento, da angústia e da dor que ele tem. Todavia, é uma ação equivocada, ineficaz para lidar com o problema. Por isso que quando nós, falando sobre o ambiente familiar, a gente sempre destaca essa questão da família, lidar com os pequenos, para aumentar o repertório, para que eles consigam criar, multiplicar as formas de resolução, para que eles não fiquem limitados diante do desafio. E um elemento importante que contribui também de sinalizador é a questão da comunicação. A comunicação é fundamental. E quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando sobre o conteúdo apenas, mas como a pessoa se relaciona. Então cada família tem um estilo próprio de se relacionar, tem uma peculiaridade aí, mas a comunicação, ela é algo importante. Foi a partir da comunicação que eles entenderam que o adoecimento psíquico, emocional e, consequentemente, problemas mentais não estava simplesmente reduzido a uma questão genética, mas que a contribuição do grupo e os níveis de comunicação contribuíam para isso. Então a comunicação, quando a gente fala, é muito escasso hoje, quase não tem tempo, as famílias não olham muito para si, e muitas vezes a comunicação ela é disfuncional. Ela é contraditória e ela pode trazer adoecimento. E o último fator, Daiane, que a gente precisa entender, de famílias que precisam olhar muito para isso, é entender que a família ela é um sistema vivo, é como se fosse, eu costumo falar que é como se fosse uma engrenagem, e essa engrenagem, ela funciona na sua independência, e um problema numa engrenagem altera todo o funcionamento da outra. Quando a gente fala sobre sinalizar algo para tomar cuidado, no sentido de repensar, refletir, constatou-se que famílias que tiveram maiores problemas, dificuldades, principalmente questões psíquicas, emocionais e, consequentemente, um ato suicida, eram famílias cujas fronteiras entre o sistema não era claro. Então, quando a gente olha para a família, a gente precisa entender que ela é uma engrenagem, um organismo maior, com as suas engrenagenzinhas menores. As menores nós poderíamos classificar como a engrenagem conjugal, paternal, fraternal, a parental. E quando a família não consegue ter uma fronteira onde começa uma, aonde termina a outra, e ela fazer um mecanismo de se retroalimentar saudavelmente, acontece aquilo que a gente costuma chamar de relação familiar disfuncional. O tempo é escasso aqui, mas nós podemos classificar uma família com as fronteiras que não são claras, de famílias disfuncionais. Existem pelo menos 3 tipos aqui para a gente entender. Família conflituosa, porque quando você não tem um sistema, você gera uma família conflituosa. Que ela pode ser agressiva, mas ela pode ser uma família competitiva. Ambiente de agressividade e competitividade é resultado de família conflituosa, que é resultado de fronteiras não claras. Segundo tipo, famílias caóticas, que são famílias que elas são adoecidas por inúmeros fatores, mas tem um fator de ser desorganizada. Resultado de não ter fronteiras claras, resultado de essa engrenagem ela não ser clara nos seus papéis. E um terceiro tipo de família, ou funcionamento, né, ou dinâmica disfuncional na família, é a família que ela é invalidante.
É muito comum a gente olhar e falar assim, olha, aquela família é uma família conflituosa, aquela família é uma família caótica, porque é muito claro, Daiane. É muito fácil você identificar. Mas família invalidante, esse comportamento, ele é disfuncional, mas ele é discreto. Então, família invalidante é uma família controladora. Porque o que é o termo invalidar? É quando o membro, os membros, ou as figuras de autoridade, elas, por serem muitas vezes controladora, eles invalidam a individualidade do membro, a posição, o sentimento. Então eles são controladores, mas também podem ser distantes. E aí a gente entra no extremo de famílias desligadas, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que os seus membros estão atravessando, é um distanciamento, é um desligar completo. Mas também uma das características dessa família invalidante, Daiane, é a família perfeita. É um paradoxo, né? Quando a gente fala como que pode uma família perfeita ter um funcionamento invalidante? Tem. Porque a família perfeita, aliás, não tem família perfeita, mas a família supostamente perfeita é aquela família que geralmente elas são rígidas quanto às regras. Geralmente os filhos, eles são muito mimados nesse ambiente, então eles recebem tudo, e na maioria das vezes em excesso. Então há um ganho muito grande, há muito bônus, porém o ônus ele é muito alto, porque como ela é perfeita, perde-se a espontaneidade, perde-se a liberdade, há uma preocupação excessiva quanto à questão do status social, porque é o que nós vamos aparecer, o que vão pensar da gente, e geralmente essa família, por não ter liberdade, ela contribui para relações superficiais. Então, assim, são sinalizadores para que a gente possa pensar sobre os estágios da vida, sobre as transições, qual que você está passando. É a questão do isolamento, é atentar à questão do isolamento social, familiar, o repertório, às vezes rígido, escasso, às vezes a comunicação disfuncional, e quando se ausenta-se da fronteira, são sinalizadores para a gente pensar a questão da nossa família hoje. Sensacional, doutor. Eu tô aqui, assim, impactado. O pessoal tá comentando aqui na live, dando os parabéns mesmo. Não dá para ler todos os comentários, porque eu quero explorar bastante esse assunto. Mas, assim, sensacional. Eu acho que se cada pessoa que estiver aqui nessa live hoje começar a pensar, né, na sua estrutura familiar, começar a pensar qual que é a sua dinâmica de família e o quanto isso tem impactado na nossa saúde mental, acho que a gente já ganhou a live, né, pastor? E já aproveitando da sua boa vontade aqui, eu gostaria muito que o senhor falasse para a gente um pouco das características que apontam para o funcionamento saudável e efetivo de um sistema familiar. Tá. A boa notícia é como você comentou, Daiane. Quando a gente coloca esses pontos, eles são justamente para que a gente faça esse exercício de autocrítica, de autoanálise, de olhar o ponto em que a gente pode olhar, às vezes desapercebido, às vezes são sutilezas, né? Isso não faz nenhuma família melhor ou pior, isso faz para que a gente consiga olhar. A boa notícia é que assim, o ambiente familiar ele pode contribuir, sim, para disfunções e adoecimento, pode, mas também ele pode promover cura, ele pode promover um ambiente de acolhimento, de desenvolvimento saudável, e justamente quando a gente olha essa questão do funcionamento saudável, por que saudável? Porque não existem famílias perfeitas, mas nós podemos nos olhar e nos mover na direção para que a gente cuide da nossa família
olhe o funcionamento familiar para que ele seja saudável, seja efetivo. Por que eu falo efetivo? Efetivo que funciona. Então tem algumas características interessantes. Por exemplo, um ambiente ou um funcionamento saudável é a família que identifica e resolve os problemas. Como eu disse para você, problemas familiares eles podem ocorrer por conta de ciclos, eles podem ocorrer por questões também de fatores externos. E problemas ocorrem. Então, um fator de saúde é quando você identifica e você resolve o problema. Existe uma questão muito cultural nossa, isso é questão Brasil, mas há um mecanismo muito nosso, muito latino, que é essa questão de negar o problema, de evitar o problema, de fugir do problema. E isso é uma questão cultural. Nós somos inseridos numa cultura assim. E por isso que eu digo que 50% da resolução de um problema familiar, de um relacionamento de casal, é quando você acolhe a realidade que o problema existe. 50% da luta é fazer isso. É a questão do deixar quieto, né? Que é muito do... Deixa quieto, depois Sim. resolve, né? Deixa quieto que passa. E não passa. Não passa. Insistir ou negar o problema não anula o problema. Então, assim, uma dinâmica saudável é identificar o problema e resolver os problemas. Eu tenho acompanhado algumas famílias ou alguns atendimentos individuais ou não, mas como é produtivo e saudável quando você consegue fazer com que a família ela identifique o real problema e ela resolve. Então, ela colhe isso. Isso é algo importante. O tempo é bem escasso, mas esses dias atrás houve um evento interessante, eu acho que foi no Sul, uma criança de 9 anos, ela estava andando com a bicicleta na rua e o guidão da bicicleta ralou o carro do rapaz na rua. O garoto de 9 anos escreveu um bilhete e colocou assim, olha, eu risquei o seu carro, está aqui o telefone do meu pai para a gente resolver o problema. Isso caiu assim na mídia brasileira, mas é um comportamento e isso... Há uma dinâmica saudável nessa família, que é a ideia de identificar o problema e de resolver o problema. Então não importa onde está o problema, identifica, resolve. Eu sempre falo que a terapia, quando a gente fala de terapia, do atendimento, quando você tem um problema, e ele é um problema grande, e você enfrenta ele, você divide, o problema continua o mesmo, mas você dividiu, diminui o peso. Um segundo fator importante é se comunicar de um modo claro e direto. Essa questão, Daiane, da comunicação, ela é algo de suma importância. Porque, geralmente, o ambiente familiar, ele é passível de um erro que muitas vezes nós podemos cometer, que se chama a invalidação do indivíduo. Por exemplo, uma criança que vai se comunicar com o pai e fala, pai, olha, eu fiz isso. E o pai não dá atenção. Ou quando um membro da família começa a reclamar de alguma coisa ou por alguma questão e um dos membros basicamente fala assim, olha, mas não é para tanto, isso não é problema, não é tão assim. Então você invalida o indivíduo, você tira dele a oportunidade de expressar. Então, um ambiente que se comunica de uma forma clara, direta, é algo que a gente precisa olhar como um funcionamento saudável contribui. Papéis claros, né? É importante delimitar essa questão de papéis claros. Quando a gente olha a teoria psicanálise, os teóricos da psicodinâmica, muitas vezes Freud e alguns outros autores, eles diziam na importância, o Winnicott falava muito isso, da importância da criança ainda muito pequena conseguir fixar o rosto dessa mãe para que crie nela essa clareza, essa dimensão da distinção de um deles, de si, do outro, dos papéis. Isso é muito importante, né? Ter os papéis claros. Papéis confusos gera desorganização. Um quarto ponto que é a abertura e espaço capaz de expressar uma série de emoções. Então, quando o ambiente familiar ele é um espaço
que os seus membros conseguem expressar as suas emoções. E quando eu falo emoções, eu falo de amor, eu falo de raiva, de tristeza, de medo, de angústia. E esse ambiente é um ambiente onde ele pode expressar. Ele é um ambiente que ele tem uma dinâmica saudável, ele tem uma dinâmica efetiva, porque os membros entendem no ambiente que ali ele pode expressar, ele pode chorar. Outro dia eu vi uma pessoa reclamando por causa que o filho chorava, e eu disse para a pessoa assim, olha, que bom que o teu filho chora em casa, porque mostra que parece que o ambiente, ele pode dividir isso. Se ele divide o choro, ele vai dividir a alegria, vai dividir a angústia, mas a gente sabe que não são todos os ambientes que têm abertura, né? A gente sabe que muitas pessoas se dizem isoladas porque eles não conseguem expressar. Ele não há quem o ouça. Às vezes, o comportamento, o ato suicida, ele é um comportamento de protesto contra aquele grupo que não os enxergava, que não o via. E como nota de protesto, às vezes ele age, às vezes sem intenção, mas acidentalmente concretiza-se, mas porque ele não tinha abertura. E algo que é importante também, isso é algo de suma importância, família, é quando a família ela tem um envolvimento empático entre as atividades e os interesses dos membros. Por exemplo, assim, os pais se envolvem com as atividades dos filhos, os filhos se envolvem com as atividades dos pais, os irmãos se envolvem um com as atividades do outro, porque gera um ambiente de empatia, de reciprocidade. Um se importa com o outro, um enxerga o outro, um consegue participar da vida do outro. E a última, que eu acho que é um dos fatores importantes, é o controle de uma conduta flexível. A rigidez, a força e as medidas desproporcionais, elas são adoecedoras. Então, quando a gente tem um controle de conduta flexível, quando há flexibilidade, quando há um ambiente que você consegue dosar os ânimos, apaziguar, há uma habilidade, um desenvolvimento, competência relacional, você cria um ambiente flexível, efetivo para a família. Sensacional, doutor Nivaldo. Eu acho que tudo isso que o senhor falou é extremamente importante, e eu acho que a gente reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que a gente pode falhar e que a gente falha também como pai, né? Eu tenho os meus 3, o senhor tem os seus 2 aí, e a gente entender que as famílias não são perfeitas e que a gente não precisa ser perfeito, né? Sim, mas sim. Que essa família ela pode ser sim um ambiente de saúde, um ambiente saudável, onde ali cada membro, né, independente do formato dessa família, ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço, né? E ter esse ambiente que te sustente ali com todas, da maneira que você simplesmente ser. Né? O Winnicott ele fala bastante isso, sobre um ambiente suficientemente bom, aquele ambiente que te sustenta ali, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, né? Onde você pode olhar para os seus pais, entender que eles são humanos e que tá tudo bem eles falharem, né? E olhar para você e que tá tudo bem você também falhar, né? E que Sim. A gente pode ter um ambiente saudável, apesar dos nossos problemas, né, digamos assim. E isso é muito importante. E quando a gente fala de um ambiente aqui saudável, né, essas questões tudo que a gente pode identificar de um ambiente disfuncional, é possível a gente, sim, aprender novas habilidades de relações, é possível, sim, se aprender novas maneiras, novas perspectivas, né, de vida, de dinâmica, é muito possível. A gente indica aqui no canal do Escuta e Reflexão o Dr. Nivaldo como terapeuta familiar. Vocês que estão aqui na live, se precisarem, acesse lá o Cestari Psicologia, tem os contatos profissionais do Dr. Nivaldo, e a gente super indica ele.
E quando a gente fala, doutor Nivaldo, de um ambiente disfuncional, né? É lógico que essas habilidades elas podem ser aprendidas e que a gente pode sim falhar e que a gente pode sim ser imperfeito. A gente não está falando aqui para as pessoas se sujeitarem a agressões, né? Não é isso. E a gente tem 8 minutos aqui para encerrar a live, uma pena que tá acabando já, mas a questão da violência, crianças em situação de violência, idosos, mulheres, existem canais, né, de denúncia, e a gente sabe que é necessário se ter uma atitude em relação a isso para que o ciclo se quebre, né? A gente está falando de um ambiente familiar, uma criança, por exemplo, que cresce no ambiente de violência, a tendência é que ela reproduza isso, né? Uma mulher, por exemplo, que se sujeita a um ambiente de violência, ela precisa de quebrar esse ciclo, porque não é só denunciar o agressor e se separar, porque se ela não quebrar esse ciclo dentro dela, provavelmente ela vai atrair outro parceiro agressor. E esse parceiro que agride, né, que violenta, se ele não se tratar, se ele não quebrar esse ciclo, provavelmente ele vai repetir isso nas outras relações. Então, eu queria que o senhor finalizasse aqui esses 2 pontos para nós sobre os canais de apoio de denúncia e fizesse as considerações finais também. Tá muito gostoso, mas tá acabando. O tempo é escasso, né? A gente tem que ser um pouco expresso, mas eu acho que é importante, eu acho que contribui para que a gente pense, reflita, olhe para as nossas questões. Como você falou, não existe a perfeição, mas eu acho que existe um constante aprendizado, olhar, pensar sobre, já é importante. Como você falou da questão familiar, é importante sim, porque assim, pessoas que acabam sofrendo dentro de um ambiente muito disfuncional, ou ela vai repetir esse modelo, ou vai procurar alguém que tenha esse modelo. Então ela repete a violência, ou vai procurar alguém que se identifica com esse modelo. E nós temos alguns canais importantes, como a questão das questões de morais, de violência ou de assédio, que é o telefone 190, são as delegacias mulheres, são a questão de denúncia, o outro grupo que é muito fragilizado, que é o Disque 100 para questões de violência contra a pessoa idosa, que é algo que temos números altíssimos, né? Um número importante, que é o número Disque 100, né? Que são pessoas idosas de maltrato, também os maltrato, negligência a criança, adolescente, e um número também importante, que a gente sempre fala, que é o canal do CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal nacional, mundial, o telefone 188, 24 horas por dia, gratuito, e que pode ajudar de uma forma voluntária, gratuitamente, as pessoas que precisam de uma ajuda, precisam conversar, às vezes idosos, pessoas, o CVV contabiliza histórias maravilhosas. Muito obrigado, doutor Nivaldo.